Salve, salve, CACDista! Espero que você esteja bem e em segurança. Hoje eu tenho o privilégio de oferecer para você uma entrevista com o diplomata Rômulo Neves, que está lançando um curso de política internacional junto ao Grupo Bico e do Marcílio Falcão. Se você quiser saber mais sobre as opiniões do Rômulo a respeito de diplomacia, das dicas de preparação para o CACD e, obviamente, do curso que ele está lançando, fique com a gente até o final. E aproveita para se inscrever porque o curso está com desconto. Bons estudos, sucesso! Vamos juntos até o Itamaraty. Olá pessoal, meu nome é Rômulo Neves, eu sou goiano, sou casado, estou na carreira faz 15 anos, fui jornalista antes, fui professor também, mesmo já na carreira eu ainda continuei dando aula de Relações Internacionais e Sociologia, sou formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia, e aí no Rio Branco eu fiz o mestrado em Diplomacia, que é uma das partes da nossa preparação lá no Instituto Rio Branco. Segunda pergunta, por que eu optei pela diplomacia? Na verdade, depois que eu acabei a faculdade, eu fui fazer outras coisas. Acabei a faculdade de Ciências Sociais, fui fazer outras coisas, fui fazer faculdade de jornalismo, fui fazer o mestrado em Sociologia. Eu já trabalhava na Justiça Federal nessa época. E aí comecei a me interessar pela área internacional depois que eu fiz uma especialização em Relações Internacionais na USP e aí eu decidi tentar o concurso e estou aí como diplomata faz 15 anos. Olha, não existe um perfil específico para ser diplomata. Na verdade, eu costumo dizer que a carreira tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os perfis. Tem espaço para quem gosta mais de atuar na diplomacia cultural, tem espaço para quem gosta de atuar na diplomacia econômica, tem espaço para quem gosta de atuar na administração. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é como se fosse um mini-governo. Então, acaba que tem área de trabalho para todos os interesses. E como é uma carreira muito dinâmica, dificilmente a pessoa fica entediada ou fica muito tempo no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa. Então, eu diria que, em termos de conhecimento, não tem um perfil específico, mas o profissional ser dinâmico, isso é uma exigência da carreira, mas também é algo que você aprende com a carreira. Eu diria que talvez a única limitação para alguém que queira se tornar diplomata é aquela pessoa que é muito ligada a um local, a uma rotina. Isso dificultaria um pouco, mas tirando isso, a carreira tem espaço para todo mundo e é uma carreira para ser feliz. Sobre o métier diplomático, as diferenças entre a expectativa e a realidade. No meu caso, eu não tinha muita expectativa. Eu sou goiano, mas eu vivi grande parte da minha vida em São Paulo, onde não temos tanto contato assim com o meio diplomático, muito diferente de Brasília, né? Então, em São Paulo, a diplomacia é vista como uma atividade entre outras possíveis. Então, eu não tinha muita expectativa. É claro que existe uma compreensão de que o meio diplomático é muito formal. Então, mas essa expectativa eu desfiz antes de entrar na carreira. Eu conheci um casal de diplomatas numa reunião que teve em São Paulo, da UNCTAD. Muito interessante, muito bacana, muito extrovertido, dinâmico. E aí, naquele momento, eu desfiz as minhas expectativas sobre o métier diplomático, que poderia ser muito formal, que poderia ser muito travado. Pode ocorrer isso, mas você tem como, uma vez dentro da carreira, você tem como sair desse estereótipo. Inclusive, eu mesmo não sou o diplomata ortodoxo, como vocês devem saber, né? Sobre desistir da carreira, eu não sei se eu já pensei em desistir totalmente, mas já pensei e já fiz muitas vezes, foi dar um tempo na carreira e fazer outra coisa, e atuar em outras áreas e depois voltar para a carreira. Então eu atuei no governo,
governo local há algum tempo. Vocês devem conhecer minha atuação, minha participação no Big Brother Brasil. Fui experimentar essa situação aí de um programa popular. Claro que enfrentei muitas resistências dentro da carreira, mas isso eu não posso reclamar da situação, porque foi uma opção minha. Então nunca pensei em desistir totalmente, mas já pensei, já fiz e eventualmente posso vir a fazer de novo, experimentar outras áreas, experimentar outras atividades. Bom, eu também, toda vez que eu estou em Brasília, eu dou aula. Então isso também me anima, me estimula, porque é o momento onde a gente pega a atividade profissional que a gente desenvolve no Ministério e transforma isso, e sintetiza isso, estrutura isso para passar para outras pessoas. Isso eu gosto muito e isso me ajuda a manter o estímulo, mesmo que em alguns momentos eu pense ou eu esteja desestimulado. As aulas, elas são algo que me estimulam a organizar essa experiência que eu tenho na carreira diplomática. O que é mais difícil nessa vida nômade? Certamente é a distância da família e dos amigos. Eu tenho um livro de poemas lançado em 2016 e devo lançar outro em breve, em que eu escrevo um poema falando exatamente disso. Um avô meu faleceu quando eu estava no exterior e eu não tive tempo de chegar ao Brasil nem para o funeral. Então isso talvez seja o momento assim mais difícil da carreira, essa distância, e em alguns momentos é uma distância que te impede de dizer o último adeus a um ente querido. 2 anos atrás ocorreu novamente com a minha avó materna, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Não deu tempo de eu chegar no Brasil para o funeral, infelizmente. O dia a dia no posto é algo muito variável na carreira. Então, como eu disse no início, a carreira tem espaço para vários perfis e, exatamente por isso, você tem muitas diferentes rotinas possíveis. Isso depende da embaixada onde você está, do país onde você está trabalhando, da área que você está tomando conta. Então, é muito difícil falar em uma rotina geral para todos os diplomatas. Isso não existe. Um colega que cuida de diplomacia cultural no Japão tem uma vida muito diferente de alguém que tome conta de administração em Nova York. Alguém que tome conta dos temas de desarmamento em Viena tem uma vida muito diferente, tem uma rotina muito diferente de alguém que tome conta de promoção comercial na África do Sul, por exemplo. Então, são só alguns exemplos. Agora, aqui exatamente onde eu estou servindo no Paquistão, na Embaixada do Brasil em Islamabad. Nesse exato momento, nós estamos aí em meio à pandemia, então a Embaixada está funcionando em horários limitados, rotação de funcionários. Então, nesse momento, é um momento muito especial. Eu acho que em muitos lugares, os nossos colegas diplomatas estão enfrentando a mesma situação, que é algo diferente. Nós fazemos muito trabalho de casa para evitar a circulação, reuniões não estão ocorrendo, então é uma situação muito específica. Mas, normalmente, antes de começar a pandemia, aqui no Paquistão eu estava cuidando da área política e também coordenando a administração da embaixada. Então, tudo que havia de análise política e tudo que há de análise política eu acabo fazendo. E, por coincidência, o embaixador também não está na embaixada nesses meses, porque ele teve de ir ao Brasil por uma questão de saúde, e aí ficou retido no Brasil em razão da pandemia. Então, hoje, no fundo, eu acabo cuidando de muita coisa na embaixada, apesar da situação específica da pandemia, porque eu estou como encarregado de negócios. Bom, sobre a preparação, eu tenho um histórico um pouco diferente na minha preparação do concurso, porque eu
inicialmente pensei em fazer o concurso, depois eu desisti, tive um relacionamento com uma pessoa que acabou entrando na carreira, que queria ser muito diplomata, e aí eu acabei me reestimulando a voltar a estudar. Eu tinha uma rotina muito dinâmica, muito pesada. Na verdade eu tinha 2 trabalhos, então eu não tinha como sentar para me preparar da maneira mais tradicional. Então inicialmente eu pensei em fazer o concurso, depois eu desisti. Mas em 2005 eu retornei à ideia por insistência dessa pessoa com quem eu me relacionava, e aí fui fazer a primeira fase e a segunda fase ainda trabalhando. O plano inicial era que a pessoa passasse e depois, com mais tranquilidade em Brasília, eu estudaria. Mas eu acabei passando na primeira e na segunda fase, e aí quando saiu lá o meu nome aprovado na segunda fase, aí eu pedi licença dos 2 empregos que eu tinha, e passei a cobrir a bibliografia para a terceira fase, estudando 16 horas por dia. Eu tive um pouco de sorte, porque entre a segunda e a terceira fase foram aí quase 2 meses, então eu tive 2 meses de preparação super intensiva para cobrir a bibliografia e fazer as minhas pesquisas na área de política internacional. Mas tem uma questão muito importante, que é o trabalho que eu fazia. Nessa época eu era jornalista. O trabalho que eu fazia já ajudava a me preparar para as provas que o concurso, para as disciplinas que o concurso exige. Então, diferentemente de um colega, por exemplo, que era médico, um colega da minha turma que era médico, então a atividade profissional dele não o ajudava a se preparar para aquela prova, para essa prova. A minha atividade profissional, pelo contrário, me ajudava a me preparar para essa prova, porque eu era jornalista da área de economia. Então, economia, relações internacionais, tudo isso era algo que era parte do meu trabalho ali. Então, isso me ajudou muito na hora de me preparar. Bom, o que eu gostaria de saber logo de cara, assim, na minha preparação? Foram coisas que eu acabei sabendo muito rapidamente. A primeira coisa é que a prova de língua é muito difícil e é necessário uma preparação específica para as provas de língua. Talvez seja um dos únicos poucos casos em que eu avalio que seja quase obrigatório ter uma preparação, uma preparação profissional específica. Então, as provas de língua são uma parte importante aí da preparação, que exigem uma preparação bem específica. Outras 2 áreas eu acho que necessitam de uma preparação específica, mas eu também descobri isso ou percebi isso muito rapidamente. Uma é a redação. É bom que tenha, mesmo que você escreva bem, mesmo que você trabalhe com escrita, é bom que tenha alguém corrigindo a sua redação. Muitas vezes um segundo olhar é muito importante para identificar ali vícios de escrita, pequenos erros que as pessoas cometem de estilo ou de encadeamento de ideias. É bom que haja uma pessoa lendo a sua redação. E política internacional? Política internacional é um tema muito amplo, muito dinâmico, contemporâneo. Então, dificilmente você acha um livro, texto, que cubra de maneira satisfatória os temas que vão cair nas provas, porque são coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Eu até costumo dizer que tudo que é política hoje vai virar história depois, e o contrário também é verdadeiro. Tudo que a gente estuda em história, em algum momento foi política contemporânea. O problema é o seguinte: os livros de história que hoje nós podemos ler, eles foram escritos já com base em muita documentação que os pesquisadores e os escritores obtiveram e tiveram acesso e puderam contrastar, puderam comparar as diversas formas e as diversas versões daquela situação, daquela disputa. Isso não é verdade em política internacional. Primeiro porque, como as coisas são contemporâneas, os pesquisadores, os escritores, eles não têm acesso a todo o material. Então, é muito difícil de encontrar um texto, um livro que dê conta
da situação. Então a gente tem que ficar pesquisando em jornal, em revista, assistindo documentários, ouvindo podcast, tudo isso para se manter atualizado. Então isso eu compreendi rapidamente, e para me preparar para a prova de política internacional, eu fiz uma lista dos temas que eram mais importantes para serem cobertos, e aí eu segui aquele roteiro, e um pouco é a base do curso que eu estou organizando esse ano para ajudar os candidatos aí ao concurso. Os meus erros e acertos durante a preparação. Eu acho que o meu principal acerto foi, depois de ter sido aprovado na segunda fase, pedir licença dos meus empregos, dos meus trabalhos, e me dedicar inteiramente, em um período muito específico, à preparação específica para a terceira fase. Isso foi muito importante, isso me garantiu aí boas notas na terceira fase. E o principal erro, eu acho que foi ter dado pouca atenção às línguas no início da minha preparação, lá quando eu pensei pela primeira vez em prestar o concurso. Eu acho que isso é um processo um pouco mais longo, então inglês, francês e espanhol não dá para estudar em cima. Eu acho que tem que ser um processo que você inicia ainda talvez na faculdade, se for o caso. Então eu cometi aí esse deslize de deixar para me preparar para as provas de língua muito em cima da hora, mas ainda bem que deu tudo certo. Meu principal medo em relação ao concurso, no fundo, talvez isso tenha me ajudado muito. Eu não tive muito medo em relação ao concurso, porque no ano que eu prestei eu não tinha exatamente a expectativa de passar no concurso, assim, numa primeira tentativa. Então eu fui muito relaxado para as provas. Eu fiz a primeira e a segunda fase ainda com a minha vida normal, trabalhando, e eu acho que talvez isso tenha me ajudado, e eu sugiro isso a outras pessoas, que na medida do possível mantenha a sua vida normal, não pare a sua vida para estudar, porque isso gera muita frustração e muita ansiedade. Eu não tive isso, eu acabei indo fazer as provas das primeiras fases muito tranquilo, e na terceira fase aí foi uma inserção muito profunda, e aí não tem o que ter medo, tem que ter foco e disciplina. Como equilibrar então a ansiedade e baixa autoestima durante a preparação para o concurso? Eu acho que a primeira coisa que eu disse ainda há pouco é: não pare a sua vida para se preparar para o concurso. Mantenha, na medida do possível, uma vida normal, as atividades que você toca normalmente. Então, se você tiver um emprego, é óbvio que você tem de diminuir a intensidade das suas atividades fora da preparação, para você ter algum tempo, para você ter alguma concentração para se preparar. Mas, na medida do possível, é bom que você mantenha as suas atividades. Não pare toda a sua vida para se preparar para o concurso. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, ajuda muito a diminuir a baixa autoestima. Esse negócio de ansiedade e baixa autoestima acontece muito com aquelas pessoas que param totalmente sua vida para se preparar e por algum motivo não passam na prova. Isso é frustrante, isso é devastador. Então eu sugiro fortemente que as pessoas tenham, na medida do possível, assim, uma vida normal, separado o tempo para se preparar ali 2 horas, 3 horas por dia, que seja. É muito importante manter a frequência dos estudos, às vezes por um período até mais longo, 1, 2, 3 anos, mas manter a frequência e a disciplina, do que parar sua vida para fazer algo muito concentrado. Porque pode não dar certo no primeiro ano, pode não dar certo no segundo ano, e isso acaba gerando mais desistência do que se você colocar a preparação do concurso no meio da sua rotina diária. Combinar ali os estudos com a sua rotina de trabalho, de ver os amigos e sair uma vez ou outra. Isso é importante, isso ajuda muito a diminuir aí essa ansiedade e evitar essa situação de baixa autoestima.
Bom, fazer cursinho é essencial ou dá para estudar sozinho? Essa é uma pergunta muito comum entre os candidatos. Eu diria o seguinte: é óbvio que isso muda de candidato para candidato. Tem gente muito mais disciplinada do que outras, tem gente que tem mais facilidade em ler o material e absorver o conhecimento do que outras, que se dão melhor assim, em aulas presenciais, por exemplo. Mas eu te diria o seguinte: como é uma preparação longa, é uma prova longa, quanto mais a pessoa economizar o tempo para poder cobrir a quantidade de disciplinas que são cobradas no concurso, melhor. O que isso significa? Muitas vezes, cursinhos presenciais, eles tomam mais tempo do que se a pessoa fizer uma lista bibliográfica interessante, que cubra toda o edital e consiga ali inserir na sua agenda diária aquele momento de sentar e estudar. Isso vale para a maioria das disciplinas: história, geografia, economia, direito, gramática. Isso eu avalio que é muito possível estudar com base numa bibliografia interessante. Quais são as disciplinas que eu acho que realmente é útil ter um auxílio profissional, um auxílio de uma outra pessoa, de preferência com experiência na área, para ajudar na sua preparação? A primeira delas, obviamente, são as línguas. A menos que você tenha muita facilidade em aprender uma língua de modo autodidata, se você for um autodidata muito habilidoso, tudo bem. Mas isso não é a verdade para a maioria dos casos. Então, o estudo das línguas é preciso ter um auxílio aí profissional. Eu sugiro que a pessoa faça aula de inglês, francês, espanhol. O segundo ponto é redação. Redação é difícil você, apenas lendo a bibliografia, compreender como escrever uma redação. Então, é bom que você tenha alguém que corrija a sua redação. Não precisa ser necessariamente um professor de redação para as provas do Rio Branco, mas tem que ser alguém que consiga te dar uma leitura crítica do texto. Um jornalista, um professor, alguém que possa te ajudar realmente a estruturar um texto. E, em terceiro lugar, política internacional. Se você for a pessoa que vai organizar os seus estudos, você tem que ter muito claramente, muito claro para você, a lista de temas que você quer estudar. O problema de política internacional é que as pessoas se sentem inseguras. Tem muito material, é tudo muito dinâmico e as pessoas se sentem inseguras para fazer a sua própria lista, para fazer o seu plano de estudos. Nesse caso, se você conseguir um professor que faça esse trabalho de curadoria de temas e que sintetize esses temas para você, tanto melhor. É exatamente nesse ponto que eu criei o curso que eu estou lançando esse ano, porque foi a forma que encontrei de ajudar os candidatos. Já dei aula de redação no passado, mas toma um pouquinho de tempo, a pessoa tem que corrigir seus textos, tem que dar uma olhada ali no que você está escrevendo. Nunca dei aula das disciplinas que eu acho que são possíveis de serem cobertas pela bibliografia, porque eu acho que é isso. Ao invés de a pessoa ficar perdendo tempo, se deslocando, ou comprando aula, ou passando 3 horas numa aula expositiva, ela tem de sentar e ler a bibliografia. Política internacional não é assim. Política internacional a pessoa precisa acompanhar o noticiário, acompanhar o jornal, acompanhar a revista, acompanhar podcasts que são lançados. Em suma, é um processo muito mais dinâmico. Então, nesse caso, se você conseguir alguém que te ajude nessa preparação, ou um curso como o curso que eu estou oferecendo, ou algum outro professor que faça uma curadoria dos temas para você, que te apresente os temas de maneira sintética, isso vai ajudar muito para a prova de política internacional. Sobre bibliografia, é difícil falar sobre uma bibliografia ideal, mas
E isso exige sentar, olhar o edital e ver ali quais são os livros referência para cada uma das disciplinas. Mas eu te diria o seguinte, por exemplo, economia. Economia tem 2 livros que eu acho que são básicos para passar na prova. Um é o livro do Mankiw, sobre teoria econômica, e outro é um livro que fala de economia do Brasil, chama Economia Brasileira Contemporânea, de um pessoal da USP de Ribeirão Preto, que é muito sintético e vai explicando a história da economia brasileira ao mesmo tempo em que explica os conceitos da economia. Então esses 2 livros eu acho que a pessoa tem que cobrir, não tem jeito. Agora, geografia, história, gramática, isso é necessário pegar o edital e ver ali quais são os temas principais e fazer uma bibliografia bacana. Eu te diria que para quase todas as disciplinas, uma bibliografia de 10 livros cobrem, uma bibliografia de 10 livros cobre o edital. Você vai fazer a prova bastante seguro. Bom, isso foi o que eu fiz. Como eu falei no início, eu parei, né, quando eu passei para a terceira fase, eu parei, pedi licença dos empregos que eu tinha e fui cobrir uma bibliografia. Fechei ali minha bibliografia e para cada prova eu cobri ali uma bibliografia de 10, 12 livros, li tudo, realmente li e fichei na medida do possível e consegui um bom resultado aí nas provas. Mas claro que isso exige também um trabalho de curadoria ali com alguém que possa te ajudar, ou você mesmo pegar o edital e ver o que está presente ali. Bom, qual é a melhor maneira de estudar política internacional? Eu acho que eu pensei muito nisso exatamente para montar o curso que eu estou oferecendo. A melhor maneira de estudar política internacional é ter uma lista de temas, dos principais temas da política internacional, da agenda internacional, e se preparar para escrever um texto sobre cada um daqueles temas. Veja, a prova do Rio Branco, seja política internacional, seja nas outras disciplinas, não é uma prova em que o corretor vai medir os detalhes de cada resposta. Ele não vai ficar verificando se você sabe tal e qual data, o nome de todas as pessoas que foram influentes naquele tema. Não é isso. O que o corretor quer ver é se você domina a estrutura geral do assunto que está sendo tratado naquela questão, especificamente nas provas discursivas. Então, mais importante do que decorar os detalhes, do que saber o nome de todos os envolvidos, do que saber detalhes secundários dos temas, é conhecer a estrutura do tema, o que é importante para o desenvolvimento daquela situação específica ali. Então, vou dar um exemplo aqui, é muito simples, mas acho que faz sentido. A prova do concurso do Rio Branco nunca vai te perguntar quem descobriu a América. Não é assim. A estrutura do texto não é assim. A estrutura da questão é quais são, não são nessas palavras que as perguntas vão ser apresentadas, mas elas podem ser sintetizadas assim. Quais são os fatores que levaram ao processo das grandes navegações? Então, é mais importante você saber que houve um processo de alteração demográfica na Europa, que houve um processo de alteração política na Europa, que houve um processo de desenvolvimento de tecnologias na área de navegação, que houve uma pressão para buscar outras matérias-primas e outras atividades econômicas. Isso te dá a habilidade para você estruturar todos esses fatores que são importantes num texto específico ali para a questão que está sendo cobrada. Então é muito diferente de dizer Cristóvão Colombo descobriu a América. Não é assim a estrutura. A estrutura é muito mais quais são os fatores condicionantes que levaram àquela situação. Isso te dá uma liberdade, ao mesmo tempo que parece que é muita informação, isso te dá liberdade para trabalhar as questões, porque você não precisa saber todos os fatores.
mas é bom que você saiba muitos fatores. Então, isso, e um fator puxa o outro na memória, porque é um processo, não é uma decoração de datas e dados, é um processo que tem uma lógica. Então, entender essa lógica é muito mais importante do que decorar temas e datas e nomes. Isso as pessoas precisam entender, e isso facilita muito o processo de estudar. Então, isso aplicado à política internacional se resume assim: precisa fazer uma lista dos temas e estruturar uma narrativa sintética e muito bem clara e estruturada sobre cada um daqueles temas. Isso não é simples, porque o material é muito disperso, porque os temas são muito dinâmicos, mas isso é muito possível e, eu diria mais, isso é desejável para que você vá fazer a sua prova se sentindo seguro. Resumi aí o concurso de admissão à carreira de diplomata em uma frase. Eu te diria o seguinte: a principal questão do concurso é não se assustar. Não se assuste com o concurso para o Rio Branco. Ele parece gigantesco, parece que há muita coisa para estudar, e há mesmo, mas isso você tem de usar ao seu favor. Você já está estudando há muito tempo, você tem experiência de vida, então você tem muitos recursos para usar durante a prova. E, como a própria carreira, a prova do Instituto Rio Branco, ela vai avaliar também essa sua capacidade de usar os seus recursos, diferentes recursos, o seu repertório para estruturar um texto. Então, é diferente de você imaginar que você tem de saber tudo para poder ir bem na prova. Não, você tem de saber utilizar o material que você tem. Então, como é um concurso longo, é muito possível que muito do seu repertório seja útil para a prova. Muitas das coisas que você estudou, você pode usar na prova de algum modo. Então, a frase que eu resumo o concurso: não se assuste. Não se assuste com o concurso, porque o fato dele ser extenso, dele ser longo, te ajuda a poder utilizar tudo que você já estudou. Bom, sobre o curso que eu estou organizando aí com o pessoal do UBIC. É um curso de Política Internacional Contemporânea que eu organizei a partir da provocação de uma candidata que me pediu ajuda para se preparar para a prova de Política Internacional. Eu comecei a pensar na minha própria preparação lá alguns anos atrás, e o que eu fiz para superar a questão da falta de estrutura, da falta de direcionamento e referência para estudar tantos temas possíveis. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos 30 principais temas da agenda internacional. Então, tudo que é importante na agenda internacional está no curso. O curso cobre tudo que eu imagino que possa ser cobrado no concurso. E para cada um dos temas, eu organizei uma narrativa em que eu apresento os principais elementos de cada um daqueles temas e como eles se entrelaçam, como eles se integram e como eles se desenvolvem. Porque com isso você vai ter uma síntese e uma estrutura muito clara na cabeça para cada um daqueles temas. Eu fiz as aulas com duração de 1 hora e 15 no máximo, porque, como eu disse no início, a questão não é ter todos os detalhes do tema, mas é você reconhecer quais são os elementos que conformam aquela agenda. O que pode ser importante, o que pode ser dito, o que pode ter relação. Então, é muito mais importante você ter uma visão geral. É óbvio que alguns detalhes são importantes, eles são tratados durante o curso, mas é muito mais importante você ter uma visão geral de cada um dos temas, do que ficar decorando datas e nomes. Não é isso, a prova não é isso, e o meu curso ele não está estruturado nesse padrão. Ele está estruturado para te habilitar a escrever um texto discursivo que demonstre que você compreende os principais elementos de cada um daqueles temas. É isso que o corretor espera, inclusive. Além disso, o fato de os temas estarem
sintetizados em uma aula de 1 hora e 15, e a gente vai tratar de 2 temas por aula, então a aula vai durar de 2 horas a 2 horas e meia por semana, vai te possibilitar a cobrir a bibliografia que existe das outras disciplinas. Você tem que lembrar que as outras disciplinas, elas estão organizadas em uma bibliografia muito bem específica, muito fácil de encontrar. Então, você tem de cobrir esses livros. Então, ao invés de fazermos aulas extensivas de 3, 4 horas, de eu te indicar outros livros, documentário, filme para ver, é interessante, é óbvio que é interessante. Agora, é eficiente na sua preparação? Eu acho que não. Eu avalio que se você conseguir separar 2 horas e meia por semana para assistir às aulas, para fazer as anotações que eu peço para você fazer e para escrever um texto logo depois da aula, para se sentir seguro para ir para a prova, você cobre política internacional e libera o seu tempo para ir cobrir a bibliografia das outras disciplinas. Como eu disse, política internacional não existe uma bibliografia que cubra todos os temas. Então, os corretores, eles sabem disso, eles vão lidar com esse dado. Então, as respostas que se espera em política internacional, elas são muito mais estruturais do que de data, de dado, de uma listinha de coisas que você tem que decorar. Então, por isso as aulas serão semanais, com duração de 2 horas a 2 horas e meia. Em cada uma das aulas, nós vamos tratar de 2 dos 30 principais temas da agenda. E a primeira aula, que é uma aula geral, aberta, fora dos 30 temas, a gente vai discutir como você estuda pelas aulas, estuda política internacional, e como no dia da prova você vai se organizar para escrever o seu texto, escrever a sua resposta. Em política internacional tem um roteirozinho que é muito fácil de seguir. Todos os professores falam em brainstorming, é um brainstorming, mas tem um roteirozinho muito fácil de seguir ali para te deixar bastante tranquilo para responder as questões da prova de política internacional. E com base nas aulas você vai matar essa preparação aí de maneira muito eficiente, sem se sentir perdido no meio de tantos temas, sem sentir que está deixando algo para trás. A ideia é essa, a ideia é usar o seu tempo da maneira mais eficiente possível, da maneira mais abrangente possível, de modo a te habilitar e fazer a prova se sentindo seguro, se sentindo preparado. E é isso aí. Nos vemos aí nas aulas.